são 3 palavras que você tem que ter em mente. A primeira palavra é a palavra foco. A perda do foco é um dos grandes motivos para os fracassos das empresas e das pessoas. Você tem que ter foco naquilo que você quer. E foco não é aquilo que você escolhe. Ah, eu tenho que ter foco naquilo que eu escolho. Não. Foco é tudo aquilo que você desescolhe. Para você escolher alguma coisa, é muito doído você desescolher as outras. Você pode escolher uma coisa, mas daqui a pouco você escolhe uma outra, mas daqui a pouco você escolhe uma outra e você perde o foco. Você acaba se tornando muito disperso. Foco é tudo aquilo que você desescolhe para escolher uma única coisa. Se você sabe o que você quer, e aí o foco, o grande pressuposto do foco tem que saber o que você quer. Se você sabe o que você quer, você tem foco. Se você sabe o que você quer, você tem um objetivo. E a partir daí, você tendo foco naquele objetivo, sempre mirando aquele objetivo como um míssil, você consegue uma parte muito importante do seu mindset. Qual é a segunda palavra? São 3. A segunda palavra é fé. E fé não tem nada a ver com algum motivo religioso, pode ter também, mas nesse caso eu estou falando de fé de que tudo vai dar certo. Você não faz alguma coisa para dar certo. Você faz alguma coisa até dar certo. Essa diferença do para pro até é muito importante, porque quando você faz alguma coisa e você já tem isso na sua mente até dar certo, você percebe que a fé é importante para que você continue na sua jornada. Você não pode simplesmente falar, esse negócio não vai dar certo, eu nem vou continuar. Por que isso? Porque se você acredita por um momento que pode não dar certo, se você perde a sua fé de que as coisas de fato vão dar certo, por um único momento, o seu cérebro, que é muito inteligente, tem um mecanismo para poupar você. Ele fala o seguinte para você: por que você vai trabalhar tanto se no final pode não dar certo? Poupa um pouco de energia. E aí o que acontece? Você não trabalha tanto, você trabalha um pouco menos. Só que quando você trabalha um pouco menos, a chance de dar certo diminui. E aí você fala, nossa, mas eu nem estou fazendo tanto assim, a chance de dar certo está diminuindo cada vez mais. E aí o que acontece? Você trabalha um pouco menos e por aí vai. E o que acontece? Não dá certo. É a profecia autorrealizada. Acaba não dando certo. Só que se você perde a fé, você acaba tendo um resultado ruim porque você não trabalhou o suficiente. Essa é a segunda palavra, muito importante. A terceira palavra é força. Foco, fé e força. Força porque quando você começa a mudar a sua vida, o que acontece? As pessoas começam a estranhar você. Mas como assim? Você está tão diferente. Você não era assim? Como assim você trabalha até 2 da manhã agora? Você nunca trabalhou até 2 da manhã? Você sempre ia no churrasco com os amigos? Pois é. E você tem que ter força, não só para continuar lutando, a sua força de vontade, mas também para se isolar das pessoas tóxicas e dos lugares tóxicos, das pessoas que te puxam para baixo, das pessoas que não querem ver você vencendo. Você tem que ter força de vontade, você tem que continuar, resiliência, você tem que continuar caminhando. Se você tiver foco, se você tiver fé e se você tiver força, você vai vencer. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ninguém gosta de perder. E quando nós dizemos que o importante é competir, nós estamos no fundo buscando por uma maneira de aliviar o desapontamento, a frustração da derrota. Cada pessoa lida com o fracasso de um jeito diferente. E o problema acontece quando o medo de fracassar se torna patológico, grande demais, a ponto de atrapalhar sua vida por te impedir de agir. Se você não consegue tolerar o risco de perder, pode acontecer de ficar paralisado e nunca nem tentar. E quando você nem sequer tenta, então a derrota é garantida. A única coisa que não depende de ninguém é você vencer porque você agiu de acordo com os seus valores. Observe que a maneira como é que você lida com a derrota é todo um processo mental. Está dentro da sua cabeça e é dentro da sua cabeça que nós vamos encontrar uma solução simples e funcional para que você possa vencer sempre. E não importa qual que é o desafio que você tem adiante. Imagine como que a sua vida vai ficar melhor quando você tiver certeza de que você vai vencer sempre. Para isso basta uma simples mudança de foco.
Para você vencer sempre, o seu foco deve estar na avaliação da qualidade, da quantidade de empenho que você dedicou. Você precisa ser coerente, tem que agir de acordo com seus valores pessoais. É isso que permite você vencer sempre. Apenas o desenvolvimento pessoal e o bom planejamento, eles não são suficientes para você vencer sempre. Por quê? Porque sempre haverá fatores fora do seu controle. Desenvolvimento pessoal é fundamental para maximizar suas chances de sucesso. Você precisa de um bom planejamento, precisa adquirir todas as habilidades necessárias para otimizar a sua performance, precisa acumular experiência, porque somente assim você consegue agir bem. O que é agir bem? Agir bem é fazer a coisa certa, seguindo seus valores pessoais, porque essa é a única coisa que não depende de ninguém. Agir bem é fazer bem feito, com alta performance do seu lado, usando as habilidades que você adquiriu, que você refinou com o tempo. Agora, cuidado com um detalhe muito importante. Desenvolvimento pessoal é simplesmente você se desenvolver, é se tornar melhor. E isso é diferente de acreditar que o resultado final desejado é garantido. Uma coisa é você se desenvolver para você fazer o melhor possível. Outra coisa completamente diferente é o resultado final que você vai colher. O motivo de nós fazermos toda essa distinção é que o resultado final colhido depende também de fatores que estão absolutamente fora do seu controle. Percebe a limitação que existe nessa ideia de planejamento, de desenvolvimento pessoal? Você pode fazer tudo direitinho, mas isso não é garantia de nada. Então tome muito cuidado quando você escutar palestras motivacionais dizendo que você consegue absolutamente tudo. Isso não é verdade. Mesmo que você conheça alguém que sempre aparentemente consegue absolutamente tudo, ainda assim, isso não é garantia que os resultados dessa pessoa sempre vão continuar aparecendo. As pessoas que você olha hoje em dia que são felizes porque várias coisas deram certo, elas vão acabar uma hora se surpreendendo, porque cedo ou tarde as coisas dão errado, cedo ou tarde. Acontece com todos nós. Então não é uma boa ideia condicionar a felicidade ao resultado final, achando que o sucesso é apenas o resultado final. Não. Para você vencer sempre, em vez de medir a vitória pelo resultado, meça a sua vitória pela dedicação, pela ação de ter feito aquilo que tinha que ser feito, respeitando seus próprios valores. Para qualquer objetivo de vida, sempre haverá um conjunto de elementos fora do seu controle. Existe o acaso, existem opiniões, as vontades de outras pessoas envolvidas. A vitória nunca depende de apenas uma ação. É necessário estar atento a todos os passos do processo. E para você obter o melhor resultado possível nos seus objetivos pessoais, além de treino e habilidades, além de dar melhor na atividade que você está executando, é necessário muito mais. Você pode também precisar de gentileza, boa comunicação, estar presente, saber ouvir, adaptar soluções de acordo com cada situação, utilizar sistemas comprovados. Imagina, novo exemplo, um vendedor que ele tem os valores pessoais de excelência, de não ter medo de desafios, de buscar melhorar sempre. A habilidade final que ele precisa treinar é a habilidade de vender. Mas apenas técnicas de venda não fazem dele um bom vendedor. Ele tem que treinar uma série de outras habilidades para convencer alguém a comprar aquilo que ele está vendendo. E por mais que ele treine, esse vendedor precisa ter clareza que também existem muitos fatores fora do controle. Tem forças aleatórias, tem as emoções, tem as opiniões das outras pessoas. Mesmo se ele for um excelente profissional, conhece muito bem o produto, ele é persuasivo, é um bom comunicador, mas se o cliente potencial está num dia ruim, acabou de ser demitido, não adianta. Ele simplesmente não vai comprar o produto. A venda nem sempre é possível, independente de quão bom o vendedor seja. Por isso, mesmo quando você foca nas metas de processo, quando você dá o seu melhor, ainda assim você tem que ter a humildade de você reconhecer que sempre existe a possibilidade de tudo aquilo não dar resultado. Isso significa uma derrota? Não. Afinal de contas, você deu o seu máximo, você agiu de acordo com seus valores pessoais. Então, nesse caso, mesmo não tendo atingido o objetivo final, você venceu. E o contrário também é verdadeiro. Se numa situação determinada você faz um monte de coisa errada, se você age contra os seus próprios princípios, se você executa as coisas com péssima qualidade, e por acaso, no final das contas, alcança um resultado final positivo, isso não pode ser considerado uma verdadeira vitória. Foi pura sorte, acaso. Não tem um verdadeiro mérito.
Por isso, apenas olhar o resultado final é um erro. Basta lembrar de alguém que vence um jogo trapaceando. Alguém que sacrifica a própria saúde, sacrifica a família para poder ganhar dinheiro. Alguém que fica rico porque ganhou na loteria. Em todos esses casos, o resultado veio por acaso ou por desrespeito aos próprios valores pessoais. Então a pessoa não tem verdadeiro mérito sobre esses resultados para falar: eu venci. A única maneira de você vencer sempre é você fazer a coisa certa da melhor maneira possível. É um erro avaliar se você venceu ou se você perdeu, olhando unicamente para o resultado final. Como existem também fatores aleatórios, que dependem do acaso, dependem de outras pessoas, apenas olhar o resultado final, isso não é um indicador sólido de autoavaliação. Para autoavaliação, você precisa de um momento de solidão, de introspecção, de reflexão. Você fez, será, a coisa certa? Você agiu de forma coerente com seus valores pessoais? Fez aquilo que você achou que tinha que ser feito? Você se controlou? Você se absteve de fazer aquilo que você julgava ser errado? E a sua performance? Você fez de qualquer jeito? De maneira descuidada, desatenta, com preguiça, com má vontade, com foco esparramado em outras coisas? Ou você deu o melhor de si, com comprometimento total? Vencer é fazer a coisa certa da melhor maneira possível, mesmo que o resultado esperado não venha por causa de fatores externos. É isso que dá tranquilidade, dá paz de espírito, para que daqui a vários anos, você não fique acumulando arrependimento. Vencer é viver a vida de consciência limpa, com serenidade, sabendo que você está fazendo a coisa certa, fazendo bem feito. Agindo assim, você vence sempre, independentemente dos resultados finais que dependem de fatores fora do seu controle. Afinal de contas, o que mais importa é a avaliação que você faz de você mesmo quando você olha para o espelho. E por isso é necessário, essencial, ter autoconhecimento, saber identificar os seus valores, saber o que realmente